Olá, meus queridos! Tudo certinho? Pois bem, para a aula de hoje é necessário que você abra o seu livro azul lá na página 6, onde nós daremos continuidade ao tema iniciado na página 5, que é a natureza e os seus elementos. Podemos começar? Todos estão com o livro aberto? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os chamados filósofos da natureza. Hoje, se esses filósofos fossem nascidos hoje, eles teriam outros nomes. Eles não seriam chamados de filósofos da natureza. Talvez eles seriam chamados de biólogos, talvez eles seriam chamados de geólogos, talvez de geógrafos, ecologistas, enfim, teriam outros nomes. Mas lá há 2000 e tantos anos atrás, não havia esses nomes que a gente tem hoje. Então todo mundo era chamado de filósofo. E no caso destes filósofos em que nós vamos falar, eles eram os filósofos da natureza. E aí, eles que investigavam a natureza, que pensavam sobre a natureza, eles fizeram diversas observações que hoje fazem parte do nosso dia a dia, mas que naquela época ninguém havia notado. É verdade. Então, eles foram muito importantes para o desenvolvimento da ciência ao longo da história da humanidade. E aí, nós temos alguns filósofos que o livro de vocês fala. O primeiro filósofo é o Tales. O segundo é o Anaximandro. O terceiro, o Anaximenes. Esse nome é difícil, né? Anaximenes. E o último, o Heráclito. Bom, o Tales, ele era então um observador nato da natureza. E ele fez uma descoberta muito importante. Ele fez a descoberta sobre um elemento em que a gente tem que cuidar muito. Este elemento é a água. A água. E o Tales disse o seguinte: onde existe água, há vida. E onde não existe água, não há vida. Então, é por isso que eu e que você que está aí assistindo essa aula, devemos cuidar tanto deste elemento chamado água. Não pode tomar banho de meia hora. Os banhos têm que ser bem mais rápidos. De 5 minutos, 8 minutos é o suficiente. Também, quando você for escovar os dentes, você não pode ir lá, botar a escova na boca e deixar a água escorrendo. Deu uma molhadinha na escova, colocou a escova na boca, fecha a torneira. Escova bem os seus dentes, escova em cima, escova embaixo, escova a língua. Depois abre a água para passar água na boca. Vai lavar um copo, vai lavar um prato. Molhou o prato, molhou a esponja, fecha a torneira. Lava o prato. Depois de lavado, abre de novo a torneira. A água é um bem muito importante. E já pensou você ficar sem água? O Tales alertou, se não houver água, não há vida, a gente morre. E é por isso que a gente tem que cuidar tanto da água, tá bom? O Anaximandro já fez uma observação diferente. Esse é para você, aluno que gosta de astronomia. O Anaximandro disse: a Terra está suspensa no espaço e mesmo assim a Terra não cai. Vê se pode. O Anaximandro, ele era, então, um estudante de astronomia. O Anaximenes, ele já falou sobre uma coisa que a gente não vê, mas que existe, que é o ar. E ele falava o seguinte: eu não posso ver o ar, mas eu sei que ele está em tudo. E aí eu faço até uma observação. A gente geralmente até nem sente o ar, mas quando o ar está em movimento, a gente sente bastante. O ar em movimento nós chamamos de vento. E, por último, um filósofo que houve um cantor que se inspirou nele. Depois eu vou dizer o nome desse cantor. O Heráclito, que é o filósofo, ele observava a natureza de uma maneira um tanto quanto diferente. Ele observava as mudanças da natureza.
E o Heráclito, em 2 palavras, resumiu todo o seu estudo. Que palavras são essas? Você imagina? A palavra que Heráclito falou, as palavras que Heráclito falou são: tudo muda. E aí, essa expressão dele de tudo muda inspirou um cantor brasileiro que talvez aí o papai, a mamãe, o tio, a avó, o vovô, talvez eles escutam, que é Lulu Santos. Na música Onda do Lulu Santos, a ideia dele se inspirou nesse filósofo. E a música Onda do Lulu Santos diz o seguinte: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Você não volta a ser bebê. O seu cachorrinho não volta a ser filhotinho. A uva, a maçã, a melancia não volta a ser semente, pois nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, porque tudo muda. Pois bem, agora é a sua vez de fazer o papel de um filósofo da natureza. Então aí na página 7, você vai fazer um desenho seu, fazendo a sua observação sobre a natureza. Depois, na página 7, na página 8, você vai fazer algumas colagens e vai escrever um pequeno texto, um pequeno relato sobre os elementos da natureza. Então pegue imagens sobre a natureza, imagem da cidade, e cole aí no seu livro e fale sobre elas. Fale o que você gosta da natureza e o que você observa. Então, 4º ano, a nossa aula de hoje é isso. Deixo a vocês um abraço imenso. Estou com bastante saudade. Um beijão e tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.